Construir riqueza pode ser que nem um jogo com diferentes fases, em que cada fase tem seus objetivos específicos, tem seus desafios específicos e tem aquele chefão, aquele momento que você pula para a próxima fase. Enfim, foi mais ou menos isso que eu aprendi aqui nos últimos 10 anos, atuando na gestão do patrimônio de pessoas que construíram muita riqueza e também construindo na minha jornada de construção de riqueza. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like e vamos lá para a primeira fase, que é a fase do endividado. Sim, eu acredito que essa não deva ser a sua fase, porque você está aqui assistindo um vídeo num canal de investimentos, mas verdade seja dita, é a fase em que a maior parte da população brasileira se encontra nesse momento. O fato é que 78% das famílias estão endividadas, sendo que 1/3 das pessoas tem contas em atraso. Isso não afeta apenas os mais pobres, isso afeta também a classe média. Enfim, tá quase todo mundo aqui. E é por isso que nessa fase, o maior desafio que quem tá lá enfrenta é um desafio muito grande, que eu chamaria aqui, eu batizaria aqui de ir contra o senso comum, de fugir da manada, de fazer algo totalmente diferente do que a maioria das pessoas faz. Porque vamos lá, acabei de te mostrar aqui que a maioria das pessoas está endividada. Não tenho as estatísticas na mão, mas eu arriscaria dizer que a maioria dos casais se divorcia, a maioria das pessoas não pratica esportes, estão acima do peso. E ainda assim, se a gente for parar para refletir um pouco, trazer um pouco de filosofia, nós seres humanos temos, na média, muita dificuldade em ir contra a manada, em fazer algo diferente da maioria. Pois bem, isso aqui tem um custo muito alto em várias áreas da vida, mas na área financeira, se você agir como a maioria, pode ter certeza, você vai acabar endividado. Agora, o que fazer para sair desse lugar, para sair dessa situação? Bom, aqui você tem que entrar em guerra contra as dívidas. Não pode mais aceitar aquela ligação de um cara falando que vai te gerar crédito, que tu pode abrir mão de parte do seu salário para ter crédito, né? Ter ali o famoso desconto de folha. Cara, esquece isso. Tem que entrar em guerra total contra as dívidas. O que significa chamar tua família, chamar tua esposa, chamar teu marido, chamar teus filhos, colocar eles juntos nessa guerra e explicar para eles a necessidade de vocês pararem de sair para jantar fora, pararem de gastar em coisas supérfluas. Eventualmente a necessidade de vocês venderem um bem para comprar um mais barato e usar essa diferença para quitar as dívidas e por aí vai. Porque aqui o teu grande objetivo é ficar com o teu nome limpo, é ficar zeradinho e a partir daí começar a construir patrimônio, que é quando você vai para a segunda fase da riqueza, que é a fase do poupador disciplinado. Eu comecei o jogo da riqueza, felizmente, nessa fase. Sorte de ter uma família de classe média alta, sempre estudei em colégio particular. E aí lá, aos 17 anos, se não me engano, no meu primeiro estágio, o que eu fiz quando eu recebi meu primeiro salário? Eu poupei parte desse salário para começar a exercitar esse músculo de viver abaixo do que eu poderia. Nessa fase aqui, a gente está falando de pessoas que na média já têm uma determinada renda, uma renda um pouco maior, e que conseguiram ou deveriam conseguir construir essa disciplina de viver com 85% da renda, 75% quem sabe, e poupar de 15% a 25%. E aí quando isso acontece, o que você vê? Você vê algo muito legal, você vê o seu patrimônio ir se acumulando aos poucos, você vê um pequeno progresso mês a mês. Você começa a estudar sobre investimentos, daqui a pouco é nessa fase que você me encontra aqui no YouTube, ou encontra outros canais bons de finanças que a gente tem aqui no YouTube, você já tem outras preocupações, você está pensando em, como é que eu vou fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, e não apenas eu trabalhar para o meu dinheiro. E aí o maior desafio aqui nessa fase é você consistentemente conseguir viver um degrau abaixo das suas possibilidades. Não é o que a maioria faz, de novo, a maioria se endivida. Muitos, inclusive, às vezes voltam para a fase 1 por, quando vem a carreira progredir, seguirem constantemente aumentando proporcionalmente seus gastos e, eventualmente, tem um contratempo, você perde o emprego, você troca de área, você dá 3 passos para trás financeiramente, com um padrão de vida mais elevado, e aí você acaba lá voltando para a fase 1. Porque assim, no jogo da riqueza, às vezes você evolui, você sobe de fase, às vezes você é rebaixado. É tipo o Grêmio, né? A volta e meia é rebaixado. Mas enfim, tá? O objetivo principal aqui, eu sei que para muitos é comprar a casa própria, né? É dar entrada num financiamento e aí criar uma dívida por 30 anos, que é uma dívida imobiliária. Eu não vou ser hipócrita aqui em falar para você não comprar a sua casa própria. Aqui eu estou gravando é minha casa, ela é própria, eu comprei ela. Mas aqui é bom você refletir se você está comprando uma casa só porque todo mundo fala que você tem que ter uma casa, ou você está realmente comprando um imóvel que tem uma localização que faz sentido para ti, para tua vida, que tu pretende ficar nele por 5, 10 anos, que a não ser que você não consiga criar o hábito de poupar e só consiga fazer isso, você tem um boleto para pagar, um financiamento para pagar, que é uma postura que eu sei que alguns têm, mas ela é arriscada, porque se você não pagar o financiamento imobiliário já era, na matrícula, esse imóvel vai estar em alienação fiduciária. Se você não pagar o financiamento, ele vai ser leiloado. Assim, eu vejo que financeiramente compensaria mais nessa fase você alugar um imóvel
possivelmente menor do que o ideal, e aí você alivia um pouco o seu fluxo de caixa e consegue investir mais em montar ativos, montar uma boa carteira. Foi o que eu fiz. Quando eu estava nessa fase, eu vivia de aluguel, bem pertinho do escritório do Clube do Valor, porque eu trabalhava pra caramba, não que eu não faça isso ainda, mas eu chegava lá às 7 da manhã, saía às 8, 9 da noite todos os dias, e eu escolhi o imóvel que era praticamente na frente do nosso escritório. Mas enfim, para mim esse aqui não é o maior objetivo dessa fase, não é assim que você passa de fase. E o objetivo eu também não vejo que é o de bater a meta de poupança. Eu sei que muitas pessoas têm, e é saudável ter uma meta de poupança. Tem aquela meta de, porra, eu vou poupar ali 20%, vou poupar 25% da minha renda, depois vou poupar 30%, e vai criando uma meta de poupança, vai querendo bater essa meta, vai vivendo de forma extremamente frugal, não 1, nem 2, mas 5 degraus abaixo das suas possibilidades, e poupa tudo o que der. E do meu ponto de vista, isso aqui é um erro também. Nem 8, nem 80, nem viver acima das suas possibilidades, nem viver muito abaixo delas. E cara, eu vejo hoje em dia uma galera assim ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês, mas é mão fechada, é mão de vaca, assim, esses caras poupam 50%, 60% do salário. Para mim não é o caminho mais sustentável, não é a forma mais sustentável de viver. Eu falo com propriedade porque eu já fiz isso. Aqui está a minha antiga planilha de planejamento financeiro, né, que eu usei ali de 2013 até meados de 2016. Bateu 100 mil de patrimônio, pode ver que eu tinha uma capacidade de poupança muito grande. Pegava bônus que eu ganhava no trabalho, pegava comissões de vendas que eu fazia num trabalho antigo, vendas mais complexas que a comissão só saía anos depois, e ainda pegava parte relevante do meu salário para poupar ali todos os meses, 1.000, 1.200, 1.400, 2.000 reais com consistência. E eu achava que era nesse caminho aqui que eu ia ficar milionário ou multimilionário. Pode ver que eu parei de cuidar dessa planilha aqui em junho de 2016, quando inclusive eu comecei a resgatar, ali a gente já estava há quase um ano no Clube do Valor, empreendendo sem salário. Mas enfim, o grande objetivo aqui para mim é você desenvolver habilidades que te façam aumentar a renda. É você se tornar um profissional mais valioso, desenvolver diferentes competências para aumentar o quanto você poupa. É isso que te leva para a fase 3, que é a fase acelerador de crescimento. É uma fase em que poucos chegam. Se você for olhar aí para a pirâmide salarial brasileira, os 1% mais ricos têm uma renda acima de 28 mil por mês. Então poderia arriscar tranquilamente em dizer que, pô, são 2, 3% dos brasileiros que têm uma renda acima de 20 mil reais por mês. E o grande ponto é que o seu jogo de construção de riqueza, ele é muito acelerado quando você aumenta a renda. Eu sei que muitos acham que é fazer bons investimentos, mas os bons investimentos, eles servem muito mais para você preservar o que você está poupando, o dinheiro que você está ganhando, o dinheiro do trabalho, e multiplicar ele no longo prazo, em coisas, questão de 15, 20, 30, 40 anos, do que ser um formador de riqueza num prazo mais rápido. Eu sei que ser humano é impaciente, eu sei que todo mundo preferiria ficar rico rápido, e o caminho mais rápido e legal para construir riqueza é aumentar bem a sua renda. Para te mostrar isso fazendo algumas contas aqui, tá? Nessa calculadora de investimentos que a gente tem, tá lá na Wealth Investors Club, que é a nossa plataforma de wealth, plataforma educacional. Inclusive você pode conhecer, tá ali no segundo link na descrição. Tá a fim de construir riqueza, aperta no segundo link na descrição. Segundo, porque o primeiro é para essa calculadora aqui, que eu vou liberar gratuitamente para quem está assistindo esse vídeo, em que basicamente você define ali cenários de qual patrimônio você quer acumular. Vamos botar aqui um patrimônio de 2 milhões de reais. Vamos botar que você está começando com 50 mil e que faz aportes de 1.000 reais por mês. Vamos começar até diferente. Você está começando do zero e quer chegar aos 2 milhões, que dá para ver com uma renda passiva de uns 10 mil por mês. Então vamos colocar aqui no primeiro cenário, você investe uma taxa de 5% ao ano, acima da inflação, e no cenário 2 você investe uma taxa de 7% ao ano, lembrando aqui tá acima da inflação. Em 20 anos é o seu prazo desejado. Você vê que no primeiro cenário você chega em cerca de 400 mil reais, no segundo em cerca de 520 mil, daqui a 20 anos. Claro, aqui a gente está usando dados a dinheiro de hoje, porque essas taxas de retorno que eu estou simulando de 5% e 7%, elas são taxas reais, ou seja, acima da inflação. Mas o fato é que você fica muito longe dos 2 milhões de reais em 20 anos. Poderia viver com uma renda ali na faixa de 1.800, no máximo 3 mil por mês. Agora vamos fazer aqui algumas mudanças, tá? Primeira mudança, você passa a investir muito bem. Você é Warren Buffett, você investe a uma taxa de entre 12% e 14% ao ano acima da inflação. Olha, você acelera bastante, você chegaria lá em 24 anos, daqui a 20 você vai chegar na casa do 1 milhão de reais. Poxa, bem interessante, com um porém que é quase impossível alguém com consistência ver sua carteira render entre 12% a 14% ao ano acima da inflação. Dito isso, vamos voltar aqui para as taxas de 5 e 7 e vamos fazer o seguinte, você tem um aporte mensal inicial maior de 5 mil por mês e mais, você consegue crescer
esses aportes aqui em 5% ao ano acima da inflação. Bom, nesse caso, em 14 anos, você alcança essa meta de 2 milhões e em 20 anos você vai ter quase 4 milhões a dinheiro de hoje, entre 13.200 e 4, podendo ver com uma renda passiva na faixa dos 13, 20 mil por mês. Detalhe, projetando uma taxa de retorno acima da inflação de 5% ao ano, que é bem factível. Agora, como que você vai conseguir ter uma capacidade de aporte tão grande? É aumentando a renda. Não dá para uma família que tem uma renda de 10 mil por mês poupar 5. É impossível. Os caras têm que viver muito abaixo das suas possibilidades. Vivem numa capital ainda? Pô, quase impossível. Agora, uma família que ganha 25, somado marido e mulher, opa, é bem mais factível a gente pensar em poupar 5. E é aí que você acelera a construção de riqueza. Esse foi o jogo que eu joguei. Esse aqui é o jogo que outros criadores de conteúdo jogaram. Ninguém fica rico só investindo. As pessoas ficam ricas aumentando a renda. E olha que eu teria o maior viés do mundo para contar o contrário. Meu viés aqui seria, não, vamos lá, todo mundo investe, entrem na Wealth Investors Club e vamos todo mundo enriquecer, segundo o link na descrição. Embora a plataforma seja fantástica, o fato é que não é assim que funciona o jogo. Então, teu objetivo principal aqui não é poupar o máximo possível, e sim investir em si mesmo e desenvolver novas habilidades para te fazer ter uma renda maior. É aqui que você vira ou intraempreendedor, o empreendedor interno de uma empresa, aquele cara que cresce, vai galgando níveis, vai crescendo, ganhando muito dinheiro, ou um empreendedor, o cara que monta o seu negócio, também busca crescer, aumentar bastante sua renda através do seu negócio. Uma frase que eu gosto muito, que ilustra essa terceira fase, é que investir é prata e aportar é ouro. Aí vamos supor que você trilhou essa fase. Você hoje tem uma renda alta, você ganha 30, 40, 50 mil por mês, então você já provavelmente está poupando bastante e já está na quarta fase, em que você é o multiplicador patrimonial. É quando você ali já tem um patrimônio acumulado de pelo menos uns 50 mil, ou 100 mil, ou 250 mil, talvez você já tenha passado do primeiro milhão, talvez do segundo, talvez do quinto ou do 10º, mas o fato é que aqui o jogo está acelerado. Você está fazendo aportes grandes todos os meses. Você já aumentou bem sua renda, seu patrimônio está crescente, e aí aqui sim, a coisa mais importante a fazer é investir, porque aqui os erros começam a custar caro, né? Um erro de investimentos lá do Ramiro, de março de 2014, que tinha 40 mil reais, erro que fizesse esse cara aqui perder 20% do patrimônio, me custava 8 mil. Que nominalmente não é uma fortuna. Um erro de um cara que tem 4 milhões de reais custa 800. Então aqui o jogo de investir fica sério. Aqui é onde você tem que se dedicar a ter bastante conhecimento, se você quiser fazer por conta própria, ou a entender bem a estratégia que você está seguindo, se você quiser delegar a gestão da sua carteira. E é aqui que você começa a se atacar de tudo quanto é lado de profissionais do mercado financeiro. Muitos assessores, né, que são aqueles profissionais comissionados, começam a te ligar e falar que tem um COI maravilhoso para você investir, que tem uma emissão nova de uma debênture que você precisa conhecer. Em cima de pessoas com esse nível de patrimônio, em que um profissional que ganha uma taxa, que você nem sabe que está pagando, uma taxa embutida de 2, 3, 4% na cabeça, né, na hora que você investe, é ali que eles fazem muito dinheiro. Então aqui você tem esse desafio de não cometer erros no seu investimento e tem o desafio, é claro, de se manter bem no trabalho, mantendo a renda alta, enquanto você está poupando, enquanto você está investindo e evitando o erro de ter um custo de oportunidade muito alto. Como assim, Ramiro? Quando você começa a decolar na carreira, o custo de oportunidade do uso do seu tempo ele fica alto. E se você se dedicar um pouco mais ao trabalho, você já tem uma posição de destaque, poxa, isso pode significar um bônus extra, pode significar crescer mais a sua empresa, aumentar seus dividendos. A gente atende aqui nos serviços de Wealth do clube muitas pessoas que estão nessa fase. A maior parte dos nossos clientes estão na fase 4. Caso você tem qual, comenta aqui para eu saber. Mas o fato é que o custo de oportunidade é alto e eu quero trazer um exemplo real. Olha só esse caso que a Vicky, que é uma planejadora aqui do clube, trouxe. O casal que ela atende, está 1 ano conosco, que a carteira até teve um rendimento bom, 115% CDI, foi nenhum absurdo. Mas olha o que eles comentaram, que eles têm tranquilidade com a estratégia a ser seguida, que eles têm mais tempo destinado ao trabalho e que por isso em 1 mês ele conseguiu poupar o que poupou no ano inteiro de 2023, que eles têm mais tempo de qualidade em família, estão viajando mais, está mais próximo do filho, que o relacionamento do casal melhorou. Enfim, aqui está um bom caso de custo de oportunidade. O cara resolveu o problema de investimentos e conseguiu acelerar mais a construção de riqueza. E o principal desafio aqui nessa fase é você se permitir viver um pouco mais a vida. Quando eu entrei nessa fase de acumulação patrimonial, de aumentar a renda e comecei a ter mais dinheiro para investir, cara, eu poupava 50%, 60%, 70% da minha renda. Eu deixava de fazer coisas muito boas, como, por exemplo, viajar mais, de classe executiva, ficar em excelentes hotéis e em bons restaurantes, para bater meta de poupança. Então, até um hack, uma dica que para mim funcionou muito bem e que se você está nessa fase tende a funcionar bem, é
Volta a ter aquela disciplina de poupar até 25% da renda. E dessa vez faz o seguinte, passou de 25% da poupança, começa a gastar em coisas que te fazem feliz. Sem medo, sem julgamento, sem se sentir culpado. Se você está nessa fase sem muitos méritos, você pode levar as coisas um pouquinho mais leve. Caso você se identificou com algo que eu trouxe até aqui, sente que tem pouco tempo para investir, tem pouco conhecimento e quer conquistar a liberdade financeira, ver uma vida muito mais tranquila, então você pode agendar agora mesmo uma sessão gratuita, consultoria de investimentos conosco aqui no Clube do Valor. Basta você apontar o celular para o QR Code que está na tela agora, vai abrir o WhatsApp e você manda a exata mensagem que abrir para você receber uma mensagem para a gente agendar essa conversa, beleza? Vai ser o terceiro link na descrição, caso você queira também. E vamos lá para a fase número 5, que é a fase em que você passa a ser um gerador de legado, em que aqui teu foco é preservar ainda mais teu patrimônio, proteger ainda mais teu patrimônio, teu legado e também perpetuar ele. Aqui a gente está falando em cuidar da sucessão, em organizar as coisas para quando você não estiver mais aqui, em passar seus bons valores para os seus filhos, para as pessoas próximas, para quem você ama. São coisas que você poderia fazer já em qualquer fase, diga-se de passagem. Mas aqui a gente está falando muito no objetivo de você devolver, o famoso give back que falam nos Estados Unidos. Devolver a sua família, a sua comunidade, a igreja, se for o seu caso. Em passar a ser também um doador, um filântropo. Uma das coisas mais bonitas que tem no jogo da construção de riqueza é devolver em forma de dinheiro, em forma de conhecimento, em forma de mentoria. Eu não tenho tanta propriedade de falar sobre isso. Essa não é uma fase que eu tô. E até aqui a gente vem falando muito sobre riqueza da forma material. Tem uma coisa que para mim vale para qualquer fase, que é você sempre se lembrar. Uma vida rica, ela é uma vida com bons relacionamentos, independência, competência naquilo que tu faz, você fazer algo que você é bom e também lutar por algo maior, seja pela sua família, seja por qualquer causa que seja maior que você. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário. Era isso, um grande abraço e até mais.